noite, turma. Tudo bem? Espero que sim. Sejam bem-vindos aí a mais uma aula, né? Iniciar a semana aí com tudo. Quero agradecer vocês pelo feedback passado sobre a aula da semana passada. Saibam que eu fiquei extremamente feliz, porque é muito importante para mim saber que o que eu tenho programado, o que eu tenho planejado para vocês já está fazendo sentido aí na vida de algumas pessoas. A gente tem muito mais o que aprender ainda, tá? Então, para a aula de hoje, o que eu organizei para estar tratando e discutindo com vocês? A bioética nos cuidados paliativos. É um tema extremamente importante porque a bioética ela acaba estando, né, à frente de nossas condutas, né, nossos princípios. A gente trabalha em cima do que está preconizado ali, dentro daquilo que foi previsto no nosso código de ética. Então, de forma bem tranquila, bem leve, tá? Eu vou estar compartilhando com vocês hoje esse conhecimento. Deixa eu só pegar a canetinha aqui para eu estar sublinhando com vocês os pontos principais. Então, antes de eu iniciar com os conceitos, os históricos, vamos relembrar como que era o cuidado à saúde anteriormente, antes da criação do SUS. Por que eu quero trazer isso para vocês? Porque foi fundamental essa mudança de serviço de saúde, essa mudança de modelo de atenção, para que a bioética ela fosse inclusa e trazendo juntamente os cuidados paliativos. Durante muito tempo, os pacientes que apresentavam ali como pacientes fora de possibilidade terapêutica de cura, eles eram esquecidos pelo serviço de saúde. Mas por quê? Porque o modelo de saúde proposto naquela época, o modelo biomédico utilizado na época, ele não se preocupava com a qualidade de vida dos pacientes. A principal atenção daquele modelo, o principal foco da medicina naquela época, ela estava ligada ali à medicina curativa, tá? Então, era na cura dos doentes. E foi através dessa concepção, através do efeito aí disso, desse paradigma, que trouxe para a gente à tona de muitos questionamentos éticos acerca dos cuidados que eram disponibilizados aos doentes terminais. Então, foi através disso que motivou o surgimento aí de movimentos sociais em prol da morte menos sofrida, né? Que é o que a gente trabalha nesse tipo de atendimento, trazendo aí um tipo de dignidade, né, para essas pessoas, para esses pacientes, com a maior autonomia, que é aquilo que eu venho falando para vocês desde o primeiro dia de aula, do protagonismo, da autonomia, né, por parte do paciente, permitindo assim o desenvolvimento dos cuidados paliativos. Então, vamos unir aqui essas duas palavrinhas, cuidados paliativos e bioética, tá? Uma introdução aqui, falando, né, que a bioética ela é definida como uma reflexão de caráter transdisciplinar. Por que transdisciplinar? O que isso significa, né? Focalizada prioritariamente no fenômeno da vida humana, ou seja, né, ligada aí a grandes fenômenos, tanto na área das ciências biomédicas, quanto na área tecnológica, do cuidado aí para com a saúde de todas as pessoas que necessitam, independente da sua condição social. Então, a bioética é isso, é tratar as pessoas com dignidade, independente da sua condição social. Todo mundo ali merece
esse tipo de tratamento e de cuidado. A situação, gente, mais correta aí para a conduta no final da vida, ela está diretamente relacionada com a dignidade da pessoa humana. Então, falar em dignidade é algo muito importante dentro dos cuidados paliativos. Porque quando eu falo de dignidade, eu trago o respeito, né? Para que esse respeito? Estando envolvido ali nas tomadas de decisões sobre o processo da morte e do morrer do paciente que está em questão. Eu sei que falar de morte, discutir esses assuntos é sempre uma problemática muito grande, né? Falar do fim da vida e envolve aí, sobretudo, a definição de tratamento de pessoas, de pacientes que estão ali em casos terminais, né? Então, o processo de morte e morrer, ele implica em situações éticas, em impasses aí de natureza jurídica, fazendo com que não só os profissionais de saúde, nós, vocês, futuros profissionais, mas também pessoas que estão estudando aí em outras áreas e até mesmo o público, né, que são pessoas leigas na maioria das vezes, que eles possam também refletir de forma crítica a respeito da conduta ética e também de forma jurídica, mas que seja de uma forma adequada e respeitosa antes da terminalidade da vida humana. Então, é por isso que se discute a bioética, é por isso que a gente tem que ter um entendimento dos conceitos. Em se falando de bioética, eu não poderia te deixar aqui pontuando para vocês 4 princípios éticos que são os princípios principais e norteadores para a atuação nossa dentro dessa área, tá? Então, esses 4 princípios éticos são autonomia, beneficência, não maleficência e justiça, tá? Então, vamos discutir aqui cada um deles, para vocês compreenderem qual que é o conceito, qual que é a definição, para facilitar o raciocínio. Então, o princípio do respeito à autonomia é o princípio de maior relevância para a bioética. Por quê? Gente, quando eu falo da autonomia, eu coloco, né, para o meu cliente, eu coloco para o meu paciente ali o comando da situação, o protagonismo do desejo, do que ele espera para aquele final da vida dele. Eu acabo, né, fazendo ali um exercício da moralidade, e essa autonomia, ela é necessária, tá? Ela é necessária e ela deve existir para as pessoas autônomas, ou seja, todos nós temos direito de autonomia perante as nossas decisões. Então, o primeiro princípio aí da ética, ele vem como autonomia. Autonomia para poder tomar decisões, autonomia para definir o que é melhor para a minha vida, tá? Então, outro princípio também que eu destaco para vocês é o princípio da beneficência. O que isso significa, professora? Quando eu falo de beneficência, lembrem-se que é o que estabelece a obrigação moral de agir para o benefício do outro. Então, nós, enfermeiros, devemos trabalhar com esse princípio da beneficência a todo momento, porque é ele que vai estabelecer a nossa obrigação de benefício com o outro, que a gente está tratando, que a gente está cuidando. E dentro da nossa área, das ciências biomédicas, essa beneficência, ela diz respeito não só ao ponto de vista técnico-assistencial, mas também ao aspecto ético, tá? Questões sociais, é aquilo que eu tenho falado para vocês.
eu tenho que fazer a junção, eu tenho que fazer a união aí da minha questão técnica, do meu conhecimento científico, mas também não esquecendo dos aspectos sociais e dos aspectos éticos. Então, isso é beneficência. Já quando eu falo do princípio de não maleficência, o conceito ele vem como o profissional de saúde tendo o dever de intencionalmente não causar mal ou danos ao seu paciente. Eu tenho certeza que vocês concordam até aqui. E é exatamente em cima desses princípios que a gente tem que trabalhar, né? Cumprindo ali o nosso propósito e fazendo jus ali à nossa profissão, tá? O último princípio, muito importante também, é o princípio da justiça. O que esse princípio ele conceitua para a gente? Quais são as características? O próprio nome diz, né? Justiça. Então, quando eu falo de justiça, lembrem que a justiça ela defende o direito de todas as pessoas, ou seja, se referindo tanto na condição de seres humanos que merecem consideração e respeito, quanto no que concerne a obtenção igualitária, né, gente? Todos nós temos direito à saúde, é um dos princípios aí do SUS, né? Então, todo mundo tem direito aí a uma assistência de qualidade, né? Sem discriminação, sem limitar, né? O tipo de recurso, né? Então, trazendo aí o máximo de benefício para aquela comunidade, tá? Então, nesse contexto aí, o conceito de justiça, ele fundamenta-se na premissa de que todas as pessoas têm direito de igualdade perante as opções, né, de cuidado, de tratamento, ou seja, a saúde é um direito de todos, né? Independente da sua idade, da sua cor, da sua raça ou da sua condição social. Então, o papel do profissional de saúde, o nosso papel, o meu, de vocês, em cuidados paliativos, em se falando de bioética, ele deve voltar-se para o alívio da dor. Isso vocês já sabem, né? Estão cansados de saber aí que eu já falei isso para vocês. Alívio da dor e também do sofrimento. Mesmo que em determinadas situações, em alguns procedimentos, possam influir na duração da vida ou também no prolongamento. A principal distinção ética, gente, observada nos cuidados paliativos, ela se dá no acompanhamento à pessoa em seu processo de finitude, ou seja, no seu processo final da vida. Por quê? Dessa forma, vem aí com o objetivo de manter a sua dignidade e aliviar o sofrimento e a dor do fim da vida. E é exatamente nessa perspectiva que a bioética ela é voltada aí aos cuidados paliativos e aos pacientes fora de possibilidade de cura. Então, quando eu falo de bioética, quando eu falo de sofrimento, de dor, de pacientes ali sem perspectiva, de pacientes, né, que estão ali sem nenhuma possibilidade de cura, qual que é a palavrinha mágica? Quais são, né, as palavrinhas-chave principais que vocês não podem esquecer? Isso aqui vocês têm que levar para a vida, porque é um conceito muito importante. Então, quando a gente fala desse sofrimento e da dor, o que a gente tem que discutir? Essas 3 palavrinhas aqui, ó. Então, vamos conhecer hoje qual que é o conceito da eutanásia, da distanásia e da ortotanásia, tá? Vocês já ouviram falar, né? Sobre isso? Acredito que sim. Então, vou contribuir aí, né, com o que vocês já conhecem a respeito da temática, para que a gente possa sair dessa aula com uma visão
melhorada dos conceitos, tá? Então, antes da gente iniciar, deixa eu passar para vocês alguns aspectos éticos, tá? Em cuidados paliativos. Vamos tratar aí do avanço nas práticas de saúde e nos recursos tecnológicos na área de saúde. Os aspectos também vêm como transformações no que se diz respeito a decisões éticas de conduta dos profissionais de saúde. Então, é exatamente a forma com que o médico trata ali um determinado paciente, o que ele define para aquele tratamento. Isso diz muito sobre as decisões éticas de conduta do profissional de saúde, não só o profissional médico, mas o enfermeiro também, toda a equipe multiprofissional, tá? E o que é a ética, né? A gente escuta muito falar sobre a ética profissional, né? A gente tem que agir com ética, a gente tem que trabalhar com ética. Devido à ética não se pode falar isso, devido à ética não se pode fazer aquilo. O que vocês entendem quando eu falo da ética profissional? O que vocês acham? A ética profissional, gente, ela é uma extensão dos valores, das condutas, das normas, tá? E isso geralmente vem concentrado dentro dos padrões e regras e hierarquia da empresa que você trabalha. Eu tenho uma visão macro, né, do que é a ética, mas eu também tenho que me adequar às normas e rotinas que são instituídas por aquele local que eu me propus a trabalhar. Então, cada empresa tem aí sua forma, sua hierarquia, né, de se trabalhar, mas a ética profissional, ela implica em benefícios aí imediatos, tanto para o crescimento pessoal de vocês, quanto para o crescimento da organização que você trabalha e também para o seu crescimento profissional. Então, quando eu falo de ética, lembra que o conceito dela é decorrente das convicções, valores e princípios morais de uma pessoa. Então, a ética, ela é influenciada pelos valores morais da sociedade e do momento histórico em que se insere. Com isso, mostra-se um resultado de reflexão acerca dos motivos que justificam uma ação ser considerada justa ou injusta, certa ou errada, boa ou má, tá? Então, a ética é algo que vocês têm que levar para a vida profissional, para a vida pessoal também, tá? Em tudo que vocês se proporem a fazer, lembre-se sempre de agir com muita ética e muito respeito diante das vivências que vocês vão passar, tá? Isso é muito importante. Reforçando aqui, né, o que eu já falei para vocês, a ética profissional é um conjunto de normas sobre como o indivíduo, como a pessoa, ela deve se comportar profissionalmente, tá? E são indivíduos que pertencem ali a um determinado grupo socioprofissional, no caso somos nós, tá bom? As normas jurídicas, dentro também dos aspectos éticos, na medida ali que estas últimas não requerem adesão íntima e convicção pessoal do indivíduo, pelo contrário, elas são obrigatórias, impostas e comporta coerção estatal. O que isso quer dizer? Que normas, quando elas são definidas, elas existem para serem seguidas. Então, provavelmente, tá? Todo local, toda instituição que vocês se comprometerem a trabalhar, terão ali algumas normas jurídicas que devem ser cumpridas, trabalhando aí essa questão ética. Um conceito também que eu julgo como algo importante que vocês tenham conhecimento é a respeito da justiça distributiva. O que é isso, professora? Esse princípio da justiça distributiva, ele deve ser levado em conta nas decisões clínicas,
mas ele não deve prevalecer sobre os demais princípios. Ou seja, se há um consenso de que um paciente, mesmo em estado crítico, ele será beneficiado com um determinado tipo de medicação ou procedimento, isso deve ser priorizado, tá? Então, mesmo que seja ali um paciente que está em cuidado terminal, se for algo que foi indicado clinicamente e é algo que vai contribuir para aquele conforto do paciente naquele determinado momento, como exemplo, uma medicação para controlar aquela queixa álgica do momento, uma dose de morfina, né? Só exemplificando aqui, trazendo para a realidade de vocês. A equipe, ela sempre deve priorizar os benefícios que trazem beneficência. Então, não é porque entrou em cuidado paliativo, não é porque aquele paciente está em cuidado terminal, ele deva ser esquecido, tá? A assistência de enfermagem, ela continua, os cuidados, eles devem seguir, lógico, né? Respeitando ali cada perfil e cada indicação de cada paciente, tá? Então, o cuidado paliativo, ele não é abandono terapêutico. Eu fiz questão de colocar essa parte aqui para vocês, porque compartilhando da minha vivência, infelizmente, gente, tem pessoas que tratam pacientes de cuidado paliativo como se ele fosse algo mecânico ali, naquele local, tá? Então, nunca se esqueçam disso. É um paciente que está em estágio terminal, mas é a vida, é o amor de alguém que está ali. Então, os cuidados, a higiene, tudo deve permanecer e seguir o ritmo de cuidado normal, tá bom? E só para reforçar aqui com vocês, né? Na nossa profissão, nós temos o código de ética, né, dos profissionais aí de enfermagem, que foi sancionado, que foi instituído pelo COFEN, né? E aí é dentro desse código de ética que é um documento, né, que reúne aí os princípios fundamentais para o exercício da nossa profissão, onde aprova aí os princípios, as condutas. Então é de extrema importância que vocês tenham conhecimento disso quando vocês estiverem ali próximo de formar. Então tenha curiosidade de pegar esse livrinho do Código de Ética e dar uma lida para vocês entenderem quais são as nossas obrigações, quais são os nossos direitos, os nossos deveres, tá? É muito bom quando a gente possui essa bagagem de informação para a gente saber contribuir lá na frente no nosso processo de trabalho e de desenvolvimento de pessoas, porque o enfermeiro, ele é líder, né? Ele lidera uma equipe, então estar por dentro do que é ideal, do que é correto, é muito importante para que a gente possa influenciar outras pessoas. Muito importante, tá? Também, além de toda essa parte teórica, todo esse conhecimento da bioética, é o olhar para si, é o olhar para dentro, entender que, acima de tudo, tem pessoas ali envolvidas naquele processo, pessoas doentes, necessitando dos nossos cuidados, e pessoas que são instrumento, né, para desenvolver ali a compaixão pelo outro. E quem são esses instrumentos? Somos nós, a enfermagem. Então, antes de tudo, é importante que a parte aí da gestão, das instituições, que ela cuide também da questão psicológica, da questão física daquelas pessoas que estão envolvidas no processo e que são as pessoas que estão na linha de frente para poder desenvolver esse trabalho. Embora os profissionais de saúde tenham deveres éticos, embora eu tenha o meu dever ético, você tenha o seu, né? Para com os pacientes, a gente também tem o nosso direito de opinião.
Então, a gente tem nossas crenças, nós temos os nossos valores. Então, cada um deve respeitar o sentimento e a crença e o valor do outro, tá? Por que que eu trouxe isso? Porque dentro do cuidado paliativo, a gente tem determinados assuntos, determinadas discussões que trazem, às vezes, muitas discussões polêmicas e muitas opiniões que divergem uma da outra. Então é muito importante preservar aí a integridade dos profissionais, a integridade de vocês, a minha, tá? Para que haja um respeito das condutas a serem tomadas, tá bom? Então, em se falando de integridade, tem duas características aqui que são bastante importantes. A primeira é agir com bastante fidelidade e confiança a tudo que você for fazer, tá? Então, quando eu falo de fidelidade, o conceito é a obrigatoriedade de manter as promessas, implicando na presença constante de estar ao lado e no cumprimento de promessa expressa ou subentendida. Então, manter ali a fidelidade naquilo que você se propôs a fazer, tá? No cuidado. A veracidade é ser sincero e honesto nas suas decisões, tá? Então, não trabalhe agindo com um sentimento de engano àquela pessoa que vai receber o cuidado, tá? Então, trabalhar com veracidade também é algo que tem uma importância grande e dentro da ética dos profissionais de saúde vem como algo obrigatório, tá? Lembre-se sempre que a informação é um direito moral e ético dos pacientes. Então, é aquilo que eu falei para vocês na aula passada. Quando a gente trabalha com fidelidade, quando a gente trabalha com nível de confiança, quando a gente trabalha com veracidade, a gente acaba criando um vínculo de confiança entre o paciente, entre a família e também com a nossa equipe multiprofissional. Isso é excelente, porque as pessoas passam a confiar umas nas outras e as decisões, né? Os planos de cuidado, as implementações, isso acaba fluindo numa forma muito positiva, tá? Os cuidados paliativos vêm aumentando aí cada vez mais. E por que que isso está acontecendo? Porque o número de pessoas que estão adoecendo de forma crônica e progressiva, ele vem numa linha aí, numa constância crescente, tá? Então, o percentual de doentes ali em estado terminal, que acabam ficando ali nos hospitais, nos leitos de cuidado semi-intensivo, cuidado intensivo, ou também em domicílio, né, no serviço de home care, são números bastante importantes e também preocupantes. Por que é que eu falo preocupantes? Porque é onde vem o conceito da questão ética. Se esse número está aumentando, se esses pacientes estão ficando com tempo de permanência maior nas internações, o que está ocorrendo? Qual que é o nível de conhecimento dessas pessoas que estão ali conduzindo esse processo? Eles estão agindo com ortotanásia? Eles estão agindo com qual tipo de conduta perante o que é exposto? Então, essa nova realidade, devido a esse aumento de pacientes que necessitam aí desse suporte, eles vêm exigindo de nós, profissionais da saúde, não apenas a construção de novas perspectivas, construção de métodos e técnicas, mas também, como algo muito importante, um novo olhar sobre os processos do adoecimento em condições crônico-degenerativas, tá? Enfocando aí no nosso foco principal, que é o cuidado paliativo. Ok, então fizemos aí um histórico, né, dessa questão bioética. Agora iremos para a parte mais importante da aula, que é o que eu quero que vocês
absorvam esse conceito para a vida de vocês. Então, vamos entender agora o que é, né? A eutanásia, a ortotanásia, o que se influencia, o que é autorizado, o que não é. Eutanásia, acredito que a maioria de vocês já leu alguma coisa, já ouviu falar sobre, né? A eutanásia, ela equivale à ação médica destinada a abreviar a vida de pessoas em estado de grave sofrimento proveniente de doença incurável, tá? Então, quando eu falo de doença incurável, lembre que é uma doença definida como algo que não tem perspectiva de melhora, estando ali o paciente, o meu cliente, condenado à morte progressiva. Então, se é uma doença incurável, se é algo que não tem mais perspectiva perante a ciência, perante a medicina, isso vai acontecer, a morte vai chegar de forma progressiva, tá? Então, a eutanásia ela é entendida como morte provocada por sentimento de piedade à pessoa que sofre. Então, palavrinha-chave, tá? É uma morte provocada, tá? Não se esqueça, eutanásia é morte provocada. E a pessoa que conduz ali esse processo são profissionais que agem com sentimento de muita piedade em relação àquela pessoa que está sofrendo. O que a gente entende em se falar de eutanásia? Ao invés de eu deixar a morte acontecer de forma natural, no momento ali estipulado, né, de forma basal, a eutanásia, ela age sobre a morte. Por quê, professora, quando você fala age sobre a morte? Eu quero dizer para vocês que o profissional que vai estar atuando nesse processo, ele vai estar antecipando algo que teria que seguir ali um caminho do processo natural da morte. Então, a eutanásia, ela só ocorre quando a morte for provocada, tá? Então, eu programo aquele acontecimento. Acho que ficou mais objetivo falar que eu programo, né? Eu antecipo. Então, geralmente são pessoas com forte sofrimento e também com doença incurável ou em estado terminal, e movido aí pela compaixão e pela piedade de quem vai executar o processo, tá? Lembrem-se que se a doença, gente, ela for curável, for algo que tem perspectiva, não será mais eutanásia, tá? Não enquadra. Se algum profissional agir com eutanásia para um paciente que tem um prognóstico curável, isso é considerado um homicídio tipificado, tá? No Código Penal. Por quê? Porque a busca pela morte sem a motivação humanística, ela pode ser considerada uma eutanásia, tá? Então, não tem autorização para que algo que não seja comprovado, que é uma doença incurável, que a pessoa faça solicitação da eutanásia. A eutanásia, aqui no Brasil, tomem nota que é algo ilegal, tá? Então, é uma infração ética e conduta ilegal pela legislação brasileira. Isso aqui é um assunto bastante polêmico, tá? Que abre um leque aí de opiniões, de conceitos, mas em todo o mundo aí já tem vários países que realizam a eutanásia como uma conduta legal, né? Como exemplo, deixa eu lembrar aqui para vocês. No Uruguai é autorizado,
na Bélgica, na Holanda, na Suíça. Então já está tomando uma proporção bem grande aí. E por que que nesses países são autorizados, gente? Qual que é a justificativa? Porque nesses países desenvolvidos, o princípio da qualidade de vida, ele é usado para defender a noção de que a vida sem qualidade, ela não vale a pena ser vivida. Então é por isso que eles constituem aí uma justificativa para a prática da eutanásia, tá? Então aí eu deixo com vocês a reflexão, se isso realmente faz sentido ou não, tá? Isso é algo muito pessoal, eu estou trazendo para vocês o que tecnicamente, né, teoricamente, os livros, a literatura traz para a gente. No Brasil, vou trazer aqui para a nossa realidade, de acordo com o Código de Ética Médica, tá? E o nosso da enfermagem, como eu falei para vocês, é proibido esse tipo de ação, tá bom? Então, trazendo aqui para o nosso Código de Ética, lá no artigo 29, vocês vão ver que os profissionais de enfermagem estão vetados a promoção da eutanásia ou participação em prática destinada a antecipar a morte de alguém. Então, isso é muito sério, tá, gente? Tenham muito cuidado, muita responsabilidade no que vocês vão se propor a fazer, no que vocês vão propor a estar envolvidos a partir do momento que vocês começarem a trabalhar, tá? O médico ali que abrevia a vida do paciente, ainda que movido por ato de solidariedade, ele acaba cometendo um crime de homicídio simples, previsto no artigo 121, né? Estando ali o autor sujeito a pena de 6 a 20 anos de reclusão, por ter ferido o princípio da inviolabilidade do direito à vida, que é regido e assegurado pela nossa Constituição Federal da República. Então, essa aqui é a penalidade para quem comete, né, esse tipo de crime, é considerado um crime, né, porque não é autorizado, legalmente falando, no Brasil isso não pode acontecer. Observa-se que esse tema, ele não se resume a casos de pacientes apenas terminais, tá? Vocês vão compreender, vocês vão ter a experiência de ver que é muito comum aplicar esse procedimento em recém-nascidos, portadores de anomalia congênita, tá? Pessoas em estado vegetativo irreversível e também inválidos. E aqui no Brasil tem uma discussão muito grande para bebês, né, recém-nascidos ali que nascem com anencefalia, ou até mesmo o feto, né, com anencefalia, porque tem bebês que nem são gestados, nem chegam ali ao 9º mês, quando é identificado ali na 14ª, 15ª semana, o Conselho de Medicina ali, o Código de Ética, ele autoriza, né, a indução ali da retirada do bebê, se for da vontade dos pais. Então, é um assunto bastante delicado, tá? Mas eu quis destacar essa questão da anencefalia, porque é algo que deve ser discutido, tá? Em outros casos, tem bebês, né, que nascem aí com anencefalia e que os pais se propõem a cuidar até o último momento, só que eles têm um período de vida muito pequeno. Uma vez eu li um artigo que teve um bebezinho aqui do Brasil que ele durou, acho que 1 ano e 18 dias. Então, é uma questão muito pessoal, tá? Mas em casos de anencefalia é autorizado que seja induzido aí para que seja retirado esse bebê, tá? Então, a eutanásia ela pode ser praticada ali através da aplicação de algum medicamento, de algo letal, tá? E lembrando que tudo isso é feito de forma jurídica,
tem todo um processo, uma questão documental, tudo muito embasado e no Brasil não é autorizado, tá? Isso aí aflige totalmente o código de ética, tanto da medicina quanto da enfermagem. Quais são os argumentos contra e a favor da eutanásia? O que traz aí para a gente a literatura? A eutanásia ela ainda gera muito debate no Brasil e no mundo inteiro, então não é um assunto muito confortável. E o principal argumento aí a favor da prática é que de nada adiantaria a pessoa ter direito à vida se a vida não é mais proveitosa e digna para ela, tá? Então, esse aí é um dos argumentos, já que o prolongamento da vida de alguém, ele significa um sofrimento prolongado. Então, esse indivíduo, ele deve ter o poder de terminá-la, se assim desejar. A gente não fala tanto no cuidado paliativo que ele é o protagonista, que é ele que decide o que ele quer fazer. Então, tem aí esses argumentos contra e a favor. Então, o a favor é esse que eu li para vocês e o contra é que a eutanásia ela estaria aí relacionada ao direito de escolha do paciente, com respeito à sua decisão de terminar com a sua vida, sem a interferência de quem não conhece o seu estado de saúde. Perdão, esse slide aqui, ele ainda traz para a gente a favor da eutanásia. Então, aqui diz, né, que o paciente, a pessoa ali acometida, ela tem o direito de escolha, né, do que ela quer para a vida dela, porque é ela que conhece o seu estado e o seu sofrimento. Então, são dois argumentos. E qual que é o que vem contra? Que tá mais ou menos aí na linha nossa, né, de profissional de saúde. Um dos principais argumentos contra a eutanásia é que se trata de tirar a vida de alguém, então, o que não difere muito de um assassinato. Esse argumento, gente, ele se reforça nos casos em que o indivíduo submetido à eutanásia era ali emocionalmente abalado por conta da sua condição de saúde. E pessoas nesse estado, eles poderiam tomar decisões precipitadas, levando à morte que poderia ser evitada. Deixa eu beber uma água. Então, o que isso implica? Que talvez aquela decisão ali, ela foi tomada num momento de cabeça quente e que pode ser algo que foi definido de forma precipitada. E outra questão também importante que não deve ser esquecido nesse debate é que a responsabilidade ética dos profissionais de saúde, elas têm um valor muito grande, porque nós, profissionais de saúde, esperamos que a gente possa fazer o possível para que o paciente continue vivendo, né? Isso é o desejo de todo mundo. Então, a prática da eutanásia, nesse argumento, contradiz valores médicos e éticos pregados por diversos profissionais da área, tá? Então, esses são os dois argumentos, um contra e a favor, para que vocês possam estar refletindo o que vocês pensam a respeito desse assunto, qual que é o posicionamento de vocês em relação a isso, tá? Então, saindo aqui da eutanásia, tá? Espero que vocês tenham compreendido. A gente vai falar do conceito da distanásia. A distanásia, ela já designa aí o prolongamento exagerado da vida quando não há mais possibilidade de cura ou melhora do paciente. Então, esse tipo de prolongamento, gente, ele gera um desconforto muito grande para o paciente, para os familiares, gera agonia, gera dor, sofrimento, porque eu acabo prorrogando ali um processo de morrer. Então, já tomem nota que na eutanásia eu estou antecipando a morte do paciente de forma legal. E na distanásia eu já estou prolongando de forma exagerada a vida daquele paciente. Muitas das vezes, o desejo de recuperação do doente, ele é visto ali a todo custo.
ao invés da equipe ajudar ou permitir uma morte natural, aquela equipe, nas suas decisões, ela acaba prolongando sua agonia de forma artificial. Por quê, né? Que a literatura traz que é de forma artificial. Porque provavelmente esse cliente, ele pode estar ali num leito de UTI, né? Onde ele tem o suporte da ventilação, ele tem um monitor, ele pode estar em casa também no home care, mas com uma atenção ali individualizada, né? Com uma equipe 24 horas. Então, tá bem claro aqui esse conceito, tá? Falou de distanásia, lembrar que é o prolongamento exagerado. A distanásia, cultivada na sociedade ocidental, ela valoriza a salvação da vida a qualquer custo. Então, submete aí o paciente a terapias que não prolongam a vida, que na maioria das vezes não tem indicação, tá? E é visto como um tratamento fútil e sem benefícios para o paciente terminal. O investimento na cura de pacientes fora de possibilidades terapêuticas pode ser considerado agressão à dignidade da pessoa. E isso, gente, compromete aí a qualidade de vida do enfermo e de sua família, porque acaba gerando muita ansiedade. Então, trazendo para um exemplo da prática, o que eu coloco para vocês como distanásia? A distanásia é quando, um exemplo, eu tenho aquele paciente ali na UTI que não tem mais indicação de continuidade na vida, que já está num diagnóstico terminal, mas o médico insiste em prescrever hemodiálise para ele diariamente. Isso é um exemplo que eu já vivi também na UTI, tá? Pacientes em estágios terminais que não tinham mais indicação de investir, né, em possibilidades que acaba agindo ali de forma invasiva, tá, com as pessoas. Então, um exemplo é fazer hemodiálise em pacientes que não têm mais indicação, colocar antibiótico terapia para pacientes que não têm mais indicação, fazer coleta de gasometria diária, executar o raio-x. Então, é mais ou menos nesse sentido. E, gente, acontece de tudo, 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 tudo. Às vezes, pode acontecer também de esses procedimentos estarem sendo prescritos por uma questão financeira, por uma questão, né, de ter algo em troca em relação aos convênios, ao plano. Então tem que ter muito cuidado, tem que ter muita atenção no que vocês forem fazer, no que vocês forem executar, tá? Porque na distanásia, pouco importa a condição de humanização e dignidade do paciente. E não se assustem, tá? Porque ela realmente acontece. Então, uma vez que o seu objetivo é o tratamento com foco na realidade tecnológica existente, caracteriza aí uma obstinação terapêutica, ou seja, a encarniçação terapêutica. Esse é o nome dado lá na Europa. Eles trazem também na literatura até como futilidade médica. E olha aí a gravidade. Às vezes eu estou usando ali o paciente como um objeto, tá? Então, a distanásia, ela é equiparada ao tratamento degradante desumano. Isso não é indicativo. E mesmo que decorra de sentimento nobre do médico que pretende lhe prolongar a vida do paciente e deve ser impedida por acarretar morte dolorosa e sofrida. Por quê, gente? Porque eu vou estar prolongando o tempo de internação daquele paciente ali na unidade. Ele vai evoluir com lesão por pressão, ele pode evoluir com um quadro de anasarca, porque aquele médico ele continua prescrevendo a infusão de volume, seja numa soroterapia, seja numa sedação, seja no antibiótico. Isso no final do dia conta muita coisa para o balanço hídrico do paciente. Então, a distanásia é algo que eu estou prolongando ali a vida daquele paciente. Então, é possível compreender que não há nenhuma obrigação de iniciar ou continuar uma intervenção terapêutica quando o sofrimento e o esforço despendido não se aplicam aos benefícios reais, pois o importante é viver com dignidade e, quando chegar o momento, morrer também com dignidade, tá?
Então, pegaram aí a diferença da eutanásia para a distanásia? Mais uma vez, a eutanásia, eu estou antecipando a morte da pessoa. A distanásia, eu estou prolongando, na maioria das vezes, com procedimentos e indicações que não são indicadas para aquele momento. Aí eu trouxe uma pergunta aqui só para vocês refletirem aí de casa. Até que ponto se deve prolongar o processo de morrer quando não há mais esperança de reverter o quadro? E aí, o que vocês acham? Complexo, né, gente? Demais. Então, na distanásia, acaba que o médico, que é o condutor ali das ações, ele deve saber a hora de parar com os recursos, tá? E o parar não é esquecer o paciente, não é desassistir, é você fazer uma prescrição ali com uma visão daquilo que realmente é necessário, sem sofrimento para o mesmo, tá? Lembrando aí que os pacientes são submetidos à hemodiálise, que é extremamente desgastante. Você liga o paciente ali na máquina de hemodiálise, ele dialisa 4, 6 horas seguidas na mesma posição. Fica exposto à punção de catéter, né? Fica ali exposto ao risco de infecção generalizada. Coleta de gasometria arterial, que é algo extremamente doloroso para o paciente, o raio-x também, que acaba ali também trazendo um desconforto diário. Então, tem vários exemplos que eu posso trazer para vocês da nossa prática diária, tá? Que se enquadram aí como um quadro de distanásia. Para finalizar, a nossa última definição, e essa aqui é a definição sensata. É a definição que é autorizada que se ocorra e ela chama-se ortotanásia. A ortotanásia é a morte correta. Por quê, professora? Porque é a morte pelo seu processo natural. Então, nesse caso da ortotanásia, o doente ele já está ali no processo natural da morte e ele recebe uma contribuição do médico para que este estado siga no seu curso natural. Então, na ortotanásia, eu vou ofertar para o paciente aquilo que ele exatamente merece, tá? De acordo com a proporção dos sinais e sintomas que ele vem apresentando. Então, peguem aqui a diferença. Diferentemente da eutanásia e da distanásia, há a possibilidade da morte em seu ritmo e circunstância própria, ou seja, no seu processo natural, tá? Então, essa prática, ela não acelera e nem posterga a morte do indivíduo, mas lhe oferece um momento natural de partida. Concorda que a ortotanásia é a definição aí, né? Que realmente faz sentido diante do que a gente está estudando. Então, ela é considerada uma boa morte, ou seja, é uma morte desejável. A ortotanásia é o comportamento médico que, diante da morte iminente e não evitável, ela suspende a realização de ações que prolongam a vida do paciente e que levariam ao tratamento inútil e ao sofrimento desnecessário. Então, quando eu falo de ortotanásia para vocês, vocês invertem aí a distanásia. Aquela hemodiálise que estava sendo praticada lá na distanásia, aqui na ortotanásia, ela vai ser suspensa. Aquela antibiótico terapia que havia sido prescrita, aqui na ortotanásia, ela vai ser suspensa, porque a equipe está respeitando o processo natural da vida daquele paciente. Então, quando a gente trabalha com a ortotanásia, passamos a oferecer ao doente e aos cuidados paliativos uma morte digna, tá? Dentro do tempo e naquilo que foi programado. Tal conduta, ela é considerada atípica no ordenamento jurídico penal brasileiro, tendo em vista, gente, que a ortotanásia, ela corresponde aí à promoção de atitude lícita, tá? Já que não tem como objetivo abreviar a vida do paciente, mas sim formalizar a situação irreversível de morte encefálica, tá? Então, é muito comum agir com ortotanásia em diagnósticos de morte encefálica. Ademais, outras situações também, a ortotanásia, ela sempre vai encontrar um campo de atuação quando estiver aí diante de um quadro de distanásia.
Então, tem um quadro de distanase ali, aquela pessoa que foi capacitada, que tem o conhecimento, ela identificou, opa, vamos inverter essa situação, vamos fazer o que realmente é proposto para esse paciente. E aqui é só um parágrafo do Conselho, tá? Federal de Medicina, para vocês tomarem nota, que a ortotanásia, ela é apropriada diante do paciente que está em fase final da vida, tá? Então, ela acaba autorizando o médico limitar ou suspender procedimentos ou tratamentos que posterguem a vida daquele paciente em fase terminal de doença incurável, respeitando sempre a vontade da pessoa, tá? Do seu representante legal, né? Se ele não tiver um nível de consciência que consiga responder, tá? Mediante o consentimento da família. Então, lembrar sempre, o que não está relatado não está comprovado. Então, levem isso para a vida de vocês. Tudo tem que ser relatado, tá, gente? Porque na hora que a gente estiver lá no tribunal, enfrentando qualquer problema por conta das famílias, por algo, né, que ocorreu ali da forma que a gente não gostaria, o que vai provar o que foi feito foi o que está descrito. Quase finalizando aqui, eu coloquei slide para a vida, porque mesmo em se tratando da ortotanásia, esses pacientes, eles continuam passando ali por uma angústia intolerável. E essa angústia intolerável que ela leva praticamente até o final da vida desses pacientes é a dor, tá? Então, vocês, enquanto profissionais de saúde, vocês não devem perder esse olhar para o paciente, independente das condições. As medicações sedativas, elas continuam aqui sendo autorizadas, elas devem ser autorizadas, elas devem ser feitas, tá? Em momentos de desconforto. É como eu falei para vocês, foi retirado procedimentos e indicações que prolongam o sofrimento da vida da pessoa, mas atitudes de reconhecimento em determinadas situações que tragam sofrimento para o paciente, uma dor, por exemplo, ela deve ser tratada, ela não tem que ser esquecida, tá? Então, a finalidade ali da sedação, um exemplo que eu trouxe para vocês, é aliviar o sofrimento da dor daquele paciente. Então, os fármacos, eles devem ser utilizados, tá? Na ortotanásia. Não há evidência nenhuma de que a sedação paliativa administrada ali de forma adequada, ela acelere a morte do paciente, mas é importante que durante essa administração vocês tenham aí uma avaliação, um olhar maior para o nível de consciência desse paciente, tá? Porque às vezes pode reduzir no uso da morfina ali, mas isso é apenas pensando em aliviar os sintomas, tá? Porque o conforto ele deve ser ali até o último segundo. Porque, gente, a dor é uma das razões mais comuns de incapacidade e sofrimento nos pacientes terminais. Então, em algum momento da evolução da doença, a literatura traz que cerca de 80% dos pacientes eles experimentarão essa vivência da dor, tá? E é uma experiência muito dolorosa, é o que eles mais queixam, porque os aspectos sensitivos, emocionais e sociais, eles são indissociáveis e devem ser igualmente investigados, tá? Então, lembrem que a sua equipe, você tem que estar com um preparo adequado, tá? Com uma condição fundamental para agir com esse tipo de situação, para trabalhar no controle da dor e também outros sintomas prevalentes em pacientes sob cuidados paliativos. Aqui eu trouxe fotos do meu acervo pessoal, tá? Para poder influenciar, para poder compartilhar um pouco de amor dessa vivência que eu tive durante alguns anos aí na minha vida. Trabalhei com muitos pacientes paliativos na terapia intensiva. E assim, gente, independente do estágio que o paciente esteja, a gente sempre consegue trabalhar com o melhor por eles, tá? Então, nunca percam esse cuidado da dignidade e da compaixão com as pessoas que vocês estão ali cuidando. Seja escovando o dente do paciente, atitude simples aqui, ó. Olha o cabelinho dela, o tanto que tá penteadinho. Eu adorava cuidar
da saúde, da estética dos meus pacientes. Olha aqui o sorrisão, a camada, a paralisia cerebral, já aqui em estágio terminal, mas sempre muito bem cuidada, tá? Traqueostomia bem limpinha, as gases bem trocadas, paciente aspirado. Aqui conseguimos proporcionar uma ligação por FaceTime. Então, assim, são coisas minúsculas, mas que fazem uma diferença muito grande na vida da pessoa, tá? Então, fiz questão de trazer justamente para impactar aí na vida de vocês, para vocês começarem a pensar no caminho que vocês querem seguir para a vida de vocês, tá? Em qual área, em qual especialidade, mas eu acredito muito que a forma da humanização, a forma da compaixão pelas pessoas, pela empatia, independente de ser no cuidado paliativo ou não, ela é algo que faz parte da sua vida, enquanto pessoa, enquanto ser humano, tá? Então foi justamente para isso que eu quis trazer essa imagem para vocês refletirem o quanto é gratificante estar onde a gente se propôs fazer o melhor, seja no cuidado paliativo, seja na UTI, seja na saúde mental, tá? Seja na saúde do trabalhador, onde vocês estiverem. E concluindo, né? O que eu busquei nessa aula? Eu busquei compartilhar algo para reflexão e poder também encorajá-los ao debate acerca do tema. Eu quero que vocês estejam preparados para poder discutir sobre o assunto e encarar de uma forma muito simples e muito tranquila quando a gente falar sobre o processo da morte e do morrer, tá? Então, eu procurei trazer questões aí relevantes dos cuidados paliativos e a bioética, ressaltando a prática da assistência terminal humanizada, na perspectiva das fases do luto e da terminalidade, tá? Então, a morte ela é um fenômeno complexo e repleto de dilemas éticos e profissionais, dotado dos sentimentos que necessitam ser trabalhados e discutidos mediante princípios éticos que resumem aí o bem-estar e a dignidade do paciente. Então, o desempenho dos cuidados paliativos, ele apresenta aí como um desafio real ao nosso serviço, à nossa equipe de saúde, tá? A despeito aí das questões éticas, do desafio, é considerado como um ponto principal, como eu falei para vocês, a dignidade humana perante a proximidade da morte, para além da dimensão físico-biológica da perspectiva médico-hospitalar, tá? Então, tem uma visão aí de uma realidade social, tá? Enquanto deve ser observado cada ser humano, cada indivíduo de forma singular, tratando aí, identificando aí os seus aspectos biopsicossociais, a sua autonomia, tá? Tendo essa valorização. E, em especial, quando a vida se encontra mais próxima da morte, tá? Então, valorizem isso com a pessoa ali que você vai estar cuidando. Então é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Prolonguei um pouquinho, mas é porque era uma aula mais puxada. Esse foi o referencial bibliográfico, tá? Eu estou à disposição para quem ficou com alguma dúvida, quiser discutir melhor, tá? Um grande abraço aí para vocês e excelente estudo. Essa foi a frase que eu escolhi para hoje, para a gente finalizar a aula e iniciar a semana aí com muita positividade.